Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre a questão das variáveis, tá? A gente já está trabalhando com algumas variáveis, né? Porém agora a gente vai aprofundar. Inclusive isso aqui foi tema de uma das atividades, né? Que foi feita a pesquisa por vocês, tá? E de acordo com o que eu for falando agora, né? Vocês vão fazer uma análise daquilo que vocês responderam, tá? Então, para começar, né? Uma variável, o nome já diz, né? Ela não vai ter um valor único. É lógico que se eu declarar, por exemplo, que uma determinada variável ela vale, por exemplo, 10, tá? Se eu não tiver nenhum sistema que faça mudar esse valor, ele vai permanecer 10, tá? Mas, no entanto, vocês já viram que eu consigo, através da programação, tá, alterar o valor de uma variável. Tá? Então, exatamente por isso nós chamamos de variáveis, tá? Que são diferentes das constantes, né? Que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, as variáveis elas ocupam um espaço na memória, né? Do microcontrolador, tá? Então é muito importante que quando a gente utilize o tipo correto de variáveis, é lógico que quando você tem um programa pequeno, né? Você vai rodar, por exemplo, uma aplicação que é muito pequena, que ela vai ocupar pouco espaço na memória, tá? Você pode declarar qualquer tipo de variável, não tem problema, tá? Agora, o problema é quando você tem um programa muito complexo, um programa grande, tá? E um excesso de variáveis declaradas, tá? Que só vão ocupar espaço na memória, tá? Então, muito importante vocês tomarem cuidado com quanto de memória que vai ser consumida pelo microcontrolador durante a programação, tá certo? Então, por isso que a gente tem vários tipos de variáveis, tá certo? Bom, aqui algumas regrinhas básicas quando você for fazer a declaração de uma variável. Primeiro, tá? Toda variável tem que começar com uma letra. Pode ser maiúscula ou minúscula, não importa, tá? Mas ela tem que começar com uma letra. Ela pode conter, depois dessa letra inicial, ela pode conter números e o caractere underline, tá? Fora isso, não se utiliza outras coisas. Existe um número, eu não lembro direito, mas eu acredito que deve ser 30 caracteres no máximo que você pode colocar numa variável, tá certo? Então, isso também é uma outra regrinha. As variáveis são do tipo case sensitive, ou seja, ela diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Se eu declarar uma variável int, por exemplo, tá? Adilson, ela é diferente da variável int Adilson. Tá? Então aqui nós temos duas variáveis diferentes, tá? Então toma cuidado exatamente em relação à letra maiúscula e minúscula, tá? Porque é diferenciado, tá certo? Muito bem. Para essa aula, no caso dessas variáveis, que é uma coisa bem extensa, tá? Nós vamos usar aqui o recurso, no caso do Arduino, o monitor serial, para a gente estar verificando realmente as condições de cada uma das variáveis, tá? Eu coloquei aqui uma calculadora, né, para programador. Isso aqui vocês encontram dentro do Windows. Nós vamos trabalhar aqui, né, com os tipos de variáveis e também vamos falar um pouquinho sobre essa tabela que nós vamos chamar de tabela ASCII. Tá? Algumas pessoas pronunciam ASCII, mas aqui de acordo com o Wikipedia, né, o pronunciamento é ASCII, tá? Então, essa aqui é uma tabelinha onde que nós vamos ter os caracteres, né? Tá? Então, a gente vai verificar isso aí com o tipo de variável que a gente está trabalhando. Então, vamos voltar aqui no Tinkercad, tá? E vamos iniciar então o nosso estudo. Bom, as variáveis, eles são divididos em 4 grupos básicos, tá? Quais seriam esses 4 grupos? Primeiro grupo, o grupo dos números inteiros, tá? Podendo ser negativos e positivos, tá? Então, inteiro significa o seguinte: não trabalha com ponto decimal, tá? Não trabalha com ponto flutuante. Aqui no Brasil, a gente usa vírgula, tá? Mas no sistema americano é utilizado o ponto decimal, né? O ponto, né? Ponto final, aliás, como ponto decimal, tá ok? Então, você atende sempre para isso aí. Então, o primeiro grupo, o grupo dos números inteiros. Segundo grupo, tá? Exatamente dos que possuem as casas decimais, tá certo? Então, esse seria o segundo grupo. Terceiro grupo,
o grupo booleano. Na realidade, esse grupo booleano ele só contém uma variável, que é o tipo boolean, tá? E o último grupo, o quarto grupo, seria o grupo dos textos. Então, se nós pegarmos aqui, ó, nossa uma tabelinha, então nós temos, ó, o grupo dos números inteiros, os números decimais, o booleano e o texto. Dentro dos números inteiros, eu tenho as variáveis do tipo byte, int, unsigned int, word, long, unsigned long, short. Nos números decimais, float e double. No booleano, boolean. No texto, char, unsigned char e string. Tá? Cada uma dessas variáveis, ela ocupa um espaço na memória. Então, por exemplo, um byte pode ocupar até, no caso, 8 bits. Tá? São 8 números binários, vamos falar assim, quando a gente coloca em número binário, vamos contar 8 casinhas. Tá? 8 casinhas aqui, em termos de byte, ele ocupa 1 byte. Vamos lembrar que 1 byte, tá? 1 byte ele equivale a 8 bits. Portanto, se você tem 16 bits, ele usa 2 bytes. 32 bits, tá? Para 4 bytes. Nessa tabela, do lado direito aqui, tá? Nós temos aqui dois Arduinos especiais, que é o DUI, né? Ou Zero. Tá certo? O DUI ou Zero. Então, ele tem, às vezes, esses Arduinos ele tem uma capacidade um pouquinho maior, vamos falar assim, do que os demais. Tá certo? Tá? Então, é só essa diferença que está aqui. Muito bem. Quando a gente trabalha com os números, né, vamos colocar começando pelos números inteiros, tá? O primeiro que nós temos aqui é o byte, então ele ocupa 8 bits. Ou seja, ele pode trabalhar em termos de números decimais de 0 até 255. Então observem que ele não trabalha com número negativo. Então ele começa no 0 e termina em 255 com o maior valor, tá? Se eu tentar armazenar um valor maior que 255, ele vai dar problema. Tá? Ele não vai conseguir armazenar esse valor e vai aparecer assim algo meio estranho, né? Por exemplo, vamos voltar aqui. Então, como a gente já sabe que o byte, ó, se escreve dessa maneira, também toma cuidado quando você escreve o nome da variável, né? Que todas as variáveis aqui trabalham com letras minúsculas, tá? A exceção fica pela string, que a string ou a primeira letra é maiúscula. Então, todas as demais variáveis elas são escritas em minúsculo. Então vamos voltar aqui, ó. Então, estudo das variáveis, tá? Então vamos trabalhar com a variável byte. Então, byte. Essa vai ser a variável que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, byte, vamos declarar uma variável aqui, ó, byte A, tá certo? Igual a 10, ponto e vírgula. Byte B igual, vamos colocar aqui a 4. O 4 não entrou 2. E byte C é igual, a gente pode colocar aqui byte C igual a mais B. Ok? Então, no caso aqui, a gente tem assim, o byte A vale 10, o B vale 4 e o C é a soma da variável A com a variável B, tá? Então, aqui nós temos aqui no setup, né, estabelecendo aqui a comunicação serial e podemos colocar aqui, ó, serial ponto print A ponto e vírgula. Vamos colocar um em cada linha só para a gente ter um. Então vou dar um LN, tá? Eu não comentei com vocês aí, mas esse LN quando a gente coloca aqui significa line new, tá? Então nova linha, vamos falar assim, tá? Serial ponto print LN B e por fim serial ponto print C. Então, quando a gente vai executar agora o programa, né, ele vai ter que me imprimir o valor 10, o valor 4, tá, e a soma dos dois. Então, iniciando a simulação, um em cada linha. Então, olha, 10, 4 e 14, sem problema algum, né? Tá? A gente pode parar a simulação aqui.
Uma coisa interessante que eu posso, como eu estou trabalhando aqui com um número decimal, eu poderia, por exemplo, em uma dessas linhas, ou todas elas que eu quiser, né, eu posso colocar, por exemplo, 10. Eu posso colocar uma vírgula aqui e coloco ele em bin. Ou seja, o que ele vai acontecer? Ele vai mostrar para mim, tá, o valor da variável A, só que não no valor decimal, mas sim no valor binário. Tá? Então, vamos apagar aqui, ó. Inicia a simulação. Olha lá. Aqui está em binário, ó. No caso aqui, ó, 10, 10. Tá? Se a gente colocar assim, ó, quanto que vale 10 em binário? Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Em binário, que nós estamos em decimal. Vamos digitar 10. Opa. 10. Então, 10 em decimal. Se você procurar em binário aqui, ó, 10, 10. Tá certo? Ok. Sem problema. Então aqui uma dica, tá? Quando vocês forem, vocês podem utilizar bin para número binário, dec para decimal, hex para hexadecimal, base 16, e oct para octal, ou seja, para a base 8, tá? Se você não coloca nada, ele vai considerar exatamente o valor que está aqui, certo? Bom, vamos apagar. Então, isso é variável do tipo byte, tá certo? Agora, olha só uma coisa interessante. Se eu colocar, por exemplo, que o byte A, o byte A, no caso, ele vale 255, tá? Então, vamos lembrar que, se você olhar lá na tabela, tá? O limite dele é exatamente 255. Então, beleza, até 255 ele vai, tá? Agora, como eu tenho aqui na programação a soma 255 com o 4, ele teria que dar 259 aqui no C, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Só para a gente ter uma ideia, vamos colocar assim: o valor de A, dois pontos, dá fecha aqui, dá um espaço. Vamos ver só se não vai dar erro. Não, deu erro aqui. Tem que colocar numa linha separada, porque senão ele vai dar problema, tá? Sabia o que aconteceu? Fui de teimoso. Vamos deixar só aqui, só. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Então, o 255, ele vai imprimir normal, tá? O B, o 4, ele vai imprimir normal. Ele vai dar um probleminha no C. Então, vamos ver. Olha lá o resultado. Então, 255, ele apresentou o valor normal em A. O valor 4 apresentou normal. E ele apareceu o número 3 aqui. Né? Que estranho, né? Por que ele apareceu 3? Né? Bom, por que isso acontece? Né? Se a gente pegar o número 255, que é o maior valor, tá? 255, que é o maior valor em binário. Vamos colocar aqui 255. Vocês vão ver que ele vai ocupar todos os números 1 aqui, ó. Tá? Então 4, 8 bits, ó. Tá vendo? São 8 casinhas, 8 bits. Ou seja, se eu colocar qualquer valor mais 1 aqui, ele vai ter que criar um bit a mais pro lado de cá, ó, tá? Isso significa que ele vai ultrapassar o limite estabelecido pela capacidade dessa variável, tá certo? Então, quer dizer, 256 ele vai ocupar 9 bits, ou seja, ultrapassa o limite máximo, certo? Então o que vai acontecer? O que aconteceu? Por que ele apareceu o número 3? Né? Por que ele apareceu esse número 3 aqui na soma desses dois aqui? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui para vocês ele em binário. Vamos parar a simulação aqui. Então vamos apresentar ele em binário. Bin. Vamos apagar. Lembrando que é 3, tá? Então, iniciar a simulação. Olha só, ele apareceu 1, 1. Né? Então, ele vai aparecer o número 1, 1 no monitor serial. Então, 1, 1, todo mundo sabe que é 3. Então, olha só, fazendo conversão aqui, ó, número 3, né? 1 e 1, certo? Então, no caso aqui, por isso que apareceu esse valor. Agora, se a gente colocar que 255 mais 4 dá 259. Então, se eu colocar 2, 5, 9,
tá? Observe qual é o número que deu em binário aqui, ó. Então, olha só, tá vendo que esse 1 foi para cá? Então, aqui eu tenho 4 casas, com 4 casas são 8 bits, mais 1, 9 bits. O que ele fez? Ele cortou essa casa aqui e só vai aparecer o restante aqui. Como aqui eu tenho um punhado de 0 aqui, os dois últimos números é 1 e 1, tá? E 1 e 1 é 3. Então, por isso que apareceu esse dado estranho aqui pra gente. Tá? Paramos a simulação. Vocês vão ver que se eu baixar isso aqui para 251, que vai ser o limite aqui, né? Ele vai dar certinho. Então, inicia a simulação. Ele já foi no limite, tá? Ou seja, no último, todos os bits igual a 1, tá? Ocupando então a casa dos 8 bits. Fechar aqui, ó. Vamos apagar. Vamos jogar ele para decimal. E vocês vão ver que ele está funcionando normalmente, tá? Então, agora eu espero que vocês tenham entendido, né? A relação à variável byte quando a gente fala em termos de limite na variável byte. Vamos tentar mudar uma coisinha aqui. Vamos apagar. Vamos supor que essa variável aqui, ó, é menos 4. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele deu 251, 252 e 247 no resultado. Também já deu outro problema. Tá? Por que ele deu outro problema? Porque se a gente parar aqui, tá? Ele não trabalha com números negativos. Tá certo? Ele não trabalha com números negativos, tá? Então ele vai de 0 até 255. Então quando você impõe um número negativo, tá? Ele vai dar um valor totalmente estranho também. Tem uma explicação para isso, mas vai demorar muito. Então só para vocês entenderem que ele não trata números negativos. Tanto que eu posso, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que a variável A ele vale 5 e a variável B ele vale 10. Vamos supor que seja A menos B. Tá? Então, o 5 e o 10, que são valores positivos, eles vão passar normal. Tá? Só que quando o resultado aqui tiver que dar menos 5, ele vai aparecer isso. Ó. 5, 10, ele apareceu 251. Certo? Então, ele vai aparecer 251. A explicação disso basicamente é a mesma coisa. Se você jogar lá na calculadora, vocês vão entender por que aconteceu isso. Tá? Bom, outro tipo de variável. Como disse que vocês saquei bem um a um, né? É o que a gente está acostumado a trabalhar até agora, né? Que é a variável int. A variável int, ela já consegue armazenar mais dados do que a variável byte. Ou seja, o dobro, né? Ou seja, 16 bits, 2 bytes. Tá? E também trabalha com números negativos, que pode ser de menos 32.768 até 32.767, tá certo? Tá? Então, na realidade, ele consegue trabalhar até com 65.535 valores, tá? Só que, no caso, ele trabalha com números negativos e números positivos. Então, o int ele já permite trabalhar com números positivos e negativos e com valores maiores, tá? Então, quando a gente volta aqui, ó, se a minha variável aqui agora passa a ser int, ó, eu já não vou ter mais os problemas que estava acontecendo com a variável byte. Olha lá, int a mais b, tá? Então vamos apagar aqui, ó. Então inicia a simulação. Ó, 5, 10 e menos 5. Então sem problema agora quando a gente trabalha com... Ah, mas e se eu exceder o número máximo aqui? Tudo bem, vamos lá. A gente passa para 300, tá? Inicia a simulação. Olha lá, 5, 300, 295 negativo. Tá certo? Sem problema nenhum. Lembrando que o valor máximo que eu posso trabalhar em termos de tantos números negativos, aqui, ó, esse é o limite. Começa aqui e termina aqui, 32 mil. Então, 33 mil, por exemplo, eu já não consigo processar. Então, vamos supor que, no caso, eu fosse colocar aqui, ó, um valor muito alto. Vou colocar aqui 45 mil. Eu não coloco o ponto, tá? Então, o ponto, lembrando que o ponto aqui seria uma equivalente a vírgula pra gente, tá? Então, iniciando a simulação. Olha lá, olha o valor estranho que deu aqui, ó. Tá? Como resultado também deu um valor estranho, tá certo? Então,
paramos a simulação porque aconteceu dele exceder o valor máximo suportado pela variável int. Ok? Nas próximas variáveis, a unsigned e a variável word, eles têm exatamente o mesmo valor, tá? Ou seja, observe que ele consegue trabalhar com valores do mesmo valor do int, só que somente com números positivos, ou seja, ele vai de 0 a 65.535, tá? A diferença entre um signInt e o word é que no caso do word aqui, tá? No caso do e 0, ele pode operar, tá? Com valores maiores, ó. Certo? Depois vem a variável long. Essa variável long, essa sim, a gente está tentando trabalhar com 32 bits, ó, com números negativos e números positivos. E a unsigned long, tá certo? Ele trabalha basicamente, se você pegar aqui e somar os dois, você vai ter exatamente esse valor aqui, só que ele não trabalha com número negativo, tá? Então eu não vou ficar testando todas as variáveis, tá? Porque esse vídeo já vai ficar longo, né? Então fica complicado trabalhar, tá certo? E o tipo short, é exatamente a mesma coisa que o tipo int, tá? Então se você trabalhar com o short e o int, o resultado vai dar exatamente a mesma coisa, tá certo? Importante, por que a gente fala em termos de tamanho de variável, né? Quando eu vou declarar uma variável, né? Principalmente quando a gente vai colocar assim, vai declarar uma variável que vai ficar num determinado pino, tá, do Arduino. Pô, eu estou ocupando um espaço muito pequeno e estou reservando um espaço grande na memória, tá? Então não haveria necessidade, por exemplo, de eu estar utilizando o int. Eu poderia estar utilizando o byte, tá? Ou seja, ele vai ocupar menos espaço na memória. Então é essa a diferença quando a gente trabalha com os tipos diferentes de variáveis, tá? Então, como eu no caso eu não necessito de um espaço muito grande, tá? Eu acabo diminuindo o consumo de memória durante o processamento, tá ok? Então, por isso que é importante trabalhar com o tipo correto de variável, né? O mais adequado. Não vou falar correto, mas o mais adequado para a programação. Ok? Bom, eu vou dar uma parada nesse vídeo aqui para não ficar muito longo, tá? No próximo vídeo a gente fala sobre as demais variáveis. Até a próxima.